Bom dia, meus alunos, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Hoje o nosso tema serão os vírus, momento bastante oportuno na história da humanidade. Tá? Os vírus são a menor partícula conhecida com potencial biótico. Os vírus são a menor partícula conhecida com potencial biótico. O que você está querendo dizer com isso, cara? É que é o seguinte, os vírus, eles entram numa situação meio estranha, meio constrangedora para os biólogos. Defini-los como sendo um ser vivo ou não. Por isso que eu estou definindo o vírus como uma partícula com potencial biótico. Uma célula é uma partícula e ela tem potencial biótico. Tá? Só que uma célula é uma estrutura que vocês conhecem, possui membrana, citoplasma, núcleo, organizado esse núcleo ou não. Ou seja, uma célula pode ser procariótica, como nós vemos nas bactérias, ou eucariótica, como nós vemos nos animais, fungos, vegetais. Uma tem o seu material genético disperso no citoplasma, ou seja, células procarióticas. Outra tem seu material genético envolto por uma membrana nuclear, ou seja, fungos, animais, vegetais, os eucariotes. No caso dos vírus, eles não são células e, portanto, eles não podem ser classificados nem como procariontes, nem como eucariontes. Aliás, eu não sei se eles podem ser classificados como onte. Onte quer dizer ser. Não é possível dizer com certeza se o vírus é um ser vivo. Isso depende de uma definição que os biólogos até hoje enfrentam e não chegam a uma conclusão final. Porque você não pode limitar as coisas apenas a uma definição. Para alguns biólogos, os vírus, sim, são seres vivos. Para outros biólogos, os vírus, não são seres vivos. E ambos podem igualmente ter razão. Por isso que os vestibulares dificilmente farão a seguinte pergunta: vírus são seres vivos ou não? Se uma questão de vestibular for bem elaborada, ela deveria talvez fazer uma pergunta nesse sentido, quer dizer, não é nem uma pergunta, é pedir de você uma explicação. Os vírus podem ser considerados seres vivos ou não. Escolha uma resposta. Você, por que diria que eles são vivos? E por que você diria que eles não são seres vivos? Então, para dar essa resposta, nós vamos ter que compreender um pouco melhor os vírus. Primeiro, nós vamos compreender o que é uma célula. Ela é uma estrutura formada por membrana, citoplasma e núcleo. O que nós chamamos de membrana? É o seu envoltório, que não só delimita a célula, o seu volume, e a partícula em si, ela também realiza trocas com o meio. A membrana celular ou membrana plasmática é uma estrutura, entre aspas, viva, ativa, seletiva. Ela troca substâncias com o meio, traz para dentro da célula o que a célula precisa, elimina o que a célula não precisa. Às vezes ela faz isso ativamente, às vezes os processos são passivos e ela não tem como controlar. Mas acima de tudo, a membrana ela não é apenas a parede da célula, ela é uma parte importante do metabolismo celular. Em segundo lugar, na célula há um citoplasma, que seria o seu interior. E nesse interior nós temos as partículas que a fazem funcionar, ou seja, as suas estruturas, as suas organelas, que podem ser apenas limitadas a uma, como é o caso das bactérias que têm um ribossomo fundamental, sem o qual ela não seria capaz de produzir as suas proteínas. Mas pode haver todo um outro conjunto de organelas que vocês conhecem, talvez já tenham ouvido falar, nos eucariontes, que são os retículos, complexo de Golgi, vacúolos, centríolos, né, que todas as células podem ou não ter, né? Algumas estruturas estão presentes em todas, outras não. Você tem mitocôndrias e cloroplastos. Isso faz com que as células eucarióticas sejam mais complexas que as células procarióticas. Mas todas elas têm no mínimo em comum os ribossomos, que sintetizam as proteínas. E controlando toda a atividade celular, nós temos o material genético, ou seja, os ácidos nucleicos que são o material genético da célula. Eles compõem o genoma da célula. Algumas células, como as nossas, têm uma quantidade muito grande de material genético, de DNAs. Nós temos 46 DNAs compondo o nosso genoma. No caso das bactérias, há um único DNA compondo o seu genoma. Mas não importa. O genoma é formado por inúmeras partículas informacionais chamados genes.
Na realidade, os ácidos nucleicos são moléculas informacionais. No seu bojo, há informações que garantem o controle do metabolismo celular. No caso das células eucarióticas ou procarióticas, a informação que garante o controle do metabolismo está contido no seu material genético, que é o DNA. No caso dos vírus, a informação para o seu metabolismo está contido ora no material genético DNA, ora no material genético RNA. Ou seja, nos vírus eu tenho material genético feito por DNA, mas também em alguns vírus eu tenho material genético feito por RNA. Não há no vírus os dois ao mesmo tempo. Ou o vírus possui material genético de DNA, ou o vírus possui material genético feito de RNA. Envolvendo esse material genético, DNA ou RNA, haverá um capsídeo proteico, uma cápsula proteica. O vírus não é uma célula. E as células têm uma membrana lipoproteica. No caso do vírus, ele é envolto por um capsídeo proteico. As proteínas desse capsídeo são elaboradas a partir do genoma viral. São sintetizadas na célula hospedeira a partir do genoma viral. Quando o vírus fica pronto, quando o seu material genético fica pronto, o capsídeo, as proteínas do capsídeo o envolvem e aí ele abandona a célula. Quando o vírus é formado apenas por capsídeo e material genético, serão as proteínas do capsídeo que reconhecerão a célula hospedeira e iniciarão a infecção. No entanto, há o caso de encontrarmos vírus com membrana lipoproteica envolvendo o capsídeo. Nesse caso, nós dizemos que o vírus é envelopado. Essa membrana lipoproteica não o torna uma célula. Ele não tem metabolismo, ele não tem ribossomos, ele não tem organela alguma. Esta membrana lipoproteica não pertence ao vírus, mas sim à célula hospedeira. Simplesmente, quando ele abandona a célula, ele arrasta a membrana celular junto consigo e, portanto, adquire essa membrana lipoproteica no seu entorno. Agora, curiosamente, das proteínas presentes nessa membrana, algumas são virais. Ou seja, quando a célula hospedeira sintetiza as proteínas do capsídeo, ela também sintetiza algumas proteínas que serão incluídas nessa membrana e serão essas proteínas presentes na membrana que envelopa o vírus que serão responsáveis pelo reconhecimento futuro de uma célula hospedeira e sua invasão. Portanto, vírus envelopados terão nesse envelope as proteínas de reconhecimento para a célula hospedeira. Não podemos esquecer que vírus são específicos. O que significa isso? Vírus possuem nas suas proteínas do capsídeo ou do envelope, uma possibilidade de reconhecimento das proteínas da célula hospedeira. Para cada tipo de proteína de capsídeo ou de envelope, haverá a possibilidade de reconhecer alguma proteína da célula hospedeira. Como esse reconhecimento é específico, como uma chave que abre determinadas fechaduras apenas, ou uma única fechadura, o vírus é específico para uma espécie ou espécies similares, né? Homólogas, ou seja, com grau de parentesco próximo, ou análogas, ou seja, apenas um acidente onde as proteínas reconhecem o hospedeiro por acaso, sendo de espécies diferentes. No caso, quando esse reconhecimento é feito, ocorre a penetração. Portanto, essas proteínas, seja do capsídeo, seja do envelope, são proteínas de reconhecimento que permitem que o vírus invada a célula hospedeira. Por último, os vírus não são específicos apenas espécie para espécie. Eles são específicos para tecidos do corpo. Um vírus que ataca, por exemplo, as vias aéreas, não é o mesmo vírus que ataca o fígado. Portanto, vírus específicos atacam tecidos específicos. Essa especificidade se deve às proteínas do capsídeo ou do envelope. Nessa imagem o que nós vemos é a representação em computador da cápsula viral do capsídeo de um vírus, onde podemos perceber 4 cores: azul, vermelho, amarelo e verde.
Cada uma dessas cores corresponde a uma das proteínas virais utilizadas na construção desse capsídeo. Ou seja, o genoma do vírus contém aproximadamente, ou pelo menos, 4 genes responsáveis pela produção desse capsídeo. Nessa próxima imagem, nós vemos um vírus com antenas. Ou seja, este é um vírus envelopado, onde se pode observar as proteínas de membrana, dentre elas algumas responsáveis pela invasão da célula hospedeira. Não sei lhe dizer qual delas seria responsável pela invasão, talvez todas, talvez uma ou outra apenas, mas aí temos representados um coronavírus da família SARS. Esse é o coronavírus, uma imagem antiga, de uma versão antiga, não tão agressiva quanto a atual. Mas eu tenho certeza que vocês vão falar, mas espera aí, como pode o vírus ter o seu material genético no RNA, se o RNA é uma expressão do DNA? O RNA é a cópia de parte do DNA que leva à produção de uma proteína, de um polipeptídeo, se você preferir. O material genético, DNA, ele é uma molécula dupla, informacional, porque ele possui estruturas que o tornam codificável. Aquelas bases nitrogenadas chamadas adenina, timina, guanina e citosina conferem à molécula de DNA uma possibilidade de ser decodificada. A sua informação pode ser decodificada. A decodificação dessa informação leva à produção de uma fita de RNA. E a decodificação da fita de RNA leva à produção de uma proteína. Ou seja, numa molécula de DNA, nós temos segmentos informacionais chamados genes, dos quais são produzidas moléculas de RNA, das quais são produzidas proteínas. O DNA serve de molde para produzir uma molécula de RNA e a molécula de RNA serve de molde para produzir uma proteína. É assim que o metabolismo se manifesta nas células. No caso dos vírus, eles possuem, além de alguns deles, DNA, outros possuem material genético na forma de RNA. Só que diferente do nosso caso, o vírus não possui RNA para uma informação. No nosso caso, o DNA possui um gene que fabrica um RNA com uma informação. Esse RNA se chama mensageiro, de forma simplificada, tá bom? Hoje nós sabemos que há outras coisas a mais. Porém, no caso do vírus, ele não tem um RNA se expressando. O que ele tem é um RNA gigante formado por vários segmentos decodificáveis. Cada segmento desse será um gene. Ou seja, no nosso caso, o RNA é a expressão de um gene. No caso do vírus, o seu material genético ou é o DNA cheio de genes ou é o RNA cheio de genes. No caso dos vírus de DNA, para cada gene, um RNA. Nos vírus de RNA, o seu material genético é uma fita de RNA longa e nela nós encontraremos vários genes. Este RNA viral não será capaz de produzir ele próprio diretamente as proteínas virais, mas ele servirá de molde para a confecção do DNA viral. O processo pelo qual o DNA sintetiza RNAs, como nós fazemos, se chama transcrição. Como nesse caso, o RNA é quem estará sintetizando o DNA, nós chamaremos essa transcrição de transcrição reversa. E a enzima que faz isso será chamada de transcriptase reversa. O termo ase se refere à enzima. Transcriptase, portanto, é a enzima que faz a transcrição. Transcriptase reversa faz a transcrição reversa. É assim que o RNA sintetiza uma molécula de DNA, sua complementar. Este DNA agora conterá uma cópia dos genes. E ele, ao ser expresso, sintetizará a partir dos genes vários RNAs mensageiros. Para cada gene, um mensageiro. Para cada mensageiro, uma proteína. Portanto, é dessa forma que um vírus de RNA se manifesta. No nosso caso, a partir do DNA é feito o mensageiro, do mensageiro a proteína. Nos vírus de RNA, a partir do RNA é feito um DNA viral. E a partir do DNA viral, os mensageiros e a proteína.
Portanto, parece algo muito complexo, mas a base é a mesma. Nem todo vírus de RNA se processa dessa forma, mas vamos parar por aqui porque senão a história se alongará demais. Então vamos lá. Você ficaria interessado em perguntar, mas não é o DNA que fabrica o RNA? A RNA pode fazer DNA? Sim. Nós conhecemos já há um bom tempo uma enzima chamada transcriptase reversa. Hoje, nós sabemos que todos os seres vivos possuem transcriptase reversa, mas também não vem ao caso nesse momento explicar o que elas fazem em você. Apenas entendam, elas foram descobertas nos vírus, mas sabemos hoje que todos os seres vivos as possuem. O vírus, portanto, não importa se ele é de DNA ou RNA, ele é portador de informações. Então vamos lá. O mecanismo de funcionamento, portanto, é semelhante. Agora tem um detalhe. Uma célula eucariótica ou procariótica, não importa, uma célula é capaz de promover o seu metabolismo dentro do interior dessa célula. O seu metabolismo todo se processa dentro dela. Agora, no caso do vírus, ele não é uma célula. Ele não consegue expressar o seu metabolismo. Logo, para alguns autores, o vírus não pode ser considerado um ser vivo. Ele não é célula e ele não tem metabolismo. Num vírus, nada acontece. Os vírus não são capazes de sintetizar as proteínas que eles precisam dentro da estrutura viral. Um vírus sequer possui energia ativa dentro dele. Vírus não conseguem obter energia. Nem por respiração, nem por fermentação. Mas por quê? Porque eles não têm metabolismo. Eles não têm atividade acontecendo dentro deles. Vírus não são capazes de tomar alimento, ou seja, capturá-lo, quer seja por fagocitose, né? Ou seja, seriam heterótrofos, quer por fotossíntese, ou seja, seriam autótrofos. Então, vírus não são heterótrofos nem autótrofos. Não são respiradores nem fermentadores. Não têm metabolismo. Por isso que, para alguns autores, eles são inativos, inertes e, portanto, não têm vida. No entanto, quando eles invadem uma célula hospedeira, e essa invasão não é o seguinte, olha a célula lá, vamos atacá-la! Não é isso. O vírus está no meio, ele encontra uma célula hospedeira e ele acopla. É um fenômeno físico-químico apenas. Tá? Ou seja, o vírus, por acaso, encontra uma célula hospedeira. Ele não vai atrás. Portanto, o coronavírus não vai olhar para vocês e vão falar, olha um humano ali, vai correr atrás. Ele vai chegar se você tiver contato com as gotículas e elas caírem na tua mucosa bucal úmida, e aí elas talvez consigam penetrar nas tuas células. Do contrário, se você estiver protegido, eles não vão alcançar as tuas mucosas. Nem no olho, nem no nariz, nem nos lábios. E não vão conseguir entrar no teu organismo. Na tua pele não haveria tanto problema. Mas se um vírus não entra pela pele, por que eu devo lavar as mãos? Bah, a resposta é simples. Ele não entrará pela nossa pele cheia de queratina, a menos que ela esteja ferida. Mas, em contato com as suas mãos, você poderá trazê-las à boca, ou porque pegou algum objeto e trouxe para a boca para comer, ou porque você coçou o olho, ou porque você foi tirar uma sujeirinha que ficou na comida, uma casquinha de feijão que ficou nos dentes, e aí você transfere o micro-organismo do teu corpo. Tá? Então, a higiene é um mecanismo fundamental quando você adquire uma doença por meio de partículas, seja gotículas contaminadas por vírus, seja o alimento contaminado porque estava no chão e teve contato com ovos e com cistos de parasitas. Portanto, né, nós temos que tomar uma atitude de higiene e de prevenção para evitar que o vírus nos atinja, nos alcance. Dessa forma, você vai se livrar deles, você vai evitar que eles entrem em contato com você e a contaminação ocorra. Tá certo? Portanto, os vírus, eles entrando no seu organismo, caso eles entrem no seu organismo, eles encontrarão células hospedeiras. Um detalhe, você jamais ficará doente se as suas células não puderem abrigar os vírus. Por isso que boa parte das doenças de cachorros, vírus de cachorros, não atacam humanos, porque esse vírus não se instala nas nossas células. E doenças humanas não atacam cachorros, porque os nossos vírus não se instalam nas células deles. Ou seja, se você tiver contato com um vírus e ele conseguir encontrar a sua célula como abrigo, aí ele vai se manifestar. Mas, de novo, ele não vem atrás de você. Você é que o traz para dentro de você, tá certo? Seja comendo, dependendo do vírus, tá certo? Seja tendo contato com mucosas, tá? Ou com uma pele ferida.
por exemplo. Ou quando o animal morde e traz o vírus para dentro de você, injeta o vírus dentro de você. E aí ele atravessa as suas barreiras de proteção. Ou seja, o vírus entrou no organismo do seu hospedeiro. Lá dentro, o que vai acontecer? Se ele realmente é um vírus que ataca aquele organismo, ele vai começar a se multiplicar dentro desse organismo. Ou seja, o vírus tem um potencial biótico, ele é capaz de se reproduzir. Para isso, ele faz uso dos seus genes, que ele não consegue expressar dentro dele, mas ele consegue expressar dentro de uma célula hospedeira que possui ribossomos. Portanto, o vírus, ele copiará a sua molécula de DNA para RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro fabricará as proteínas virais. Tá certo? Ou seja, o vírus, ele possui manifestação genética. E se um vírus de RNA entrar no seu organismo, por exemplo, como o vírus HIV? Bom, quando o vírus HIV entra no seu organismo, ele utiliza o RNA dele como molde para fabricar um DNA. E esse DNA se insere na tua célula, no teu núcleo, e agora começa a se expressar como se fosse um DNA seu. Tá certo? Mas afinal de contas, o que acontece com o vírus? Ele se multiplica. Não importa o mecanismo, ele se multiplica. E o que acontece quando um vírus se multiplica? Ele espalha, estoura a célula, ele explode a célula, abandona a célula e ataca outras células. Ou seja, um vírus, ele tem potencial biótico. Na sua estrutura, no seu genoma, há informações para processar o seu metabolismo. Não dentro dele, mas numa célula hospedeira. Essa célula hospedeira multiplica o vírus, ou seja, ele tem potencial reprodutivo. Quando esse vírus é produzido, ele pode sofrer mutações no próprio processo de cópia do seu material genético. Ou então, ele pode ser mutado por radiação ultravioleta, assim como nós, por substâncias do meio radioativas, assim como no nosso caso, por elementos mutagênicos, assim como no nosso caso. Se o vírus sofre mutação, ele pode se tornar mais agressivo, assim como pode se tornar menos agressivo. Ou a mutação pode ser neutra, não afetar o seu metabolismo. Se por acaso ele adquirir nesse mecanismo mutagênico resistência ao seu hospedeiro, ele terá mais chance de invadir outra célula sem ser destruída por essas células. Logo, se um vírus tem potencial reprodutivo, ele sofre mutação, já que ele tem um material genético mutável. E essa mutação pode lhe conferir resistência, ou seja, escapar dos mecanismos de seleção natural. Logo, desse ponto de vista, o vírus pode ser considerado um ser vivo. Portanto, para quem é contra a ideia do vírus ser um ser vivo, quais seriam os critérios? O critério seria célula. Ele não tem célula, ele não tem metabolismo, não seria um ser vivo. E para aqueles que consideram o vírus um ser vivo? Ele tem material genético. Esse material genético tem capacidade de promover a sua reprodução, mesmo que numa célula hospedeira exclusivamente. Reproduzido no mecanismo de reprodução, ele pode sofrer mutações ou ao longo da sua existência. Não vou dizer vida, mas ao longo da sua existência. Essa mutação poderá conferir-lhe mais resistência, portanto, escapar dos mecanismos de seleção natural. Quem escapa da seleção natural evoluiu. Portanto, se o vírus é uma partícula capaz de ter informação, reproduzir e evoluir, pode ser considerado um ser vivo. Eu sou a favor da teoria de que ele é um ser vivo. Outros biólogos podem ser a favor da teoria que ele não é vivo. O que importa é você conhecer as duas teorias para poder fazer bom uso dela. Entendido? Ao entrar na célula hospedeira, o vírus poderá ter duas possibilidades. Primeira, invadiu a célula hospedeira, se instala no seu interior, aguarda cair a resistência, ele começa a se multiplicar, estoura a célula hospedeira, invade outras. Esse vai se chamar ciclo lítico, onde ele destrói a célula obrigatoriamente. Haverá um segundo ciclo, chamado lisogênico, onde o vírus acopla na célula, entra, se instala e entra em dormência. Nessas circunstâncias, nessas condições, o vírus dormente não agride a célula. Ele fica parado, dormente e pode permanecer assim por um tempo indefinido. Se ele parasitar um organismo unicelular, como uma bactéria, porque vírus podem atacar bactérias, tem vírus que atacam fungos, plantas, animais, os vírus têm múltiplas espécies e cada uma especializada em algum tipo de hospedeiro.
quando um vírus se instala numa célula hospedeira, como a bactéria, que é unicelular, e ele entra em dormência, a cada vez que a célula sofre uma divisão, se multiplica o vírus junto. Ela vai se multiplicando e o vírus vai sendo multiplicado junto com ela. Com isso, ela não morre e promove a reprodução viral. No caso de organismos pluricelulares, como o homem, se o vírus se instala num tecido e entra em dormência, esse tecido ficará com o vírus até o final da vida. Se aquele tecido for cutâneo e as células estiverem se multiplicando, o vírus vai se multiplicar junto. Na hora que as células morrerem, ele vai morrer junto. Agora, houve o caso no passado distante, e pode estar acontecendo nesse momento, de vírus específicos para órgãos reprodutores, gônadas. Se um vírus se instala numa gônada e essa gônada gera um gameta, possivelmente esse gameta herdará aquele gene. E se o gameta herdar aquele gene viral, ele poderá transferir esse gene para o filho. Um gameta fecundando o outro, um espermatozoide fecundando o óvulo, ou o óvulo contaminado sendo fecundado pelo espermatozoide, vai gerar um zigoto afetado e, portanto, nascerá uma criança com todas as suas células contaminadas. Se aqueles vírus instalados lá estiverem dormentes e essa dormência for consequência de uma mutação ou do próprio sistema de defesa inibindo sua ação, esse vírus vai fazer parte do corpo daquele organismo e provavelmente vai se multiplicar com as células daquele organismo e jamais causará mal. No entanto, se esse vírus em algum momento despertar, aí todas as células estarão afetadas, aquelas específicas onde ele age poderão sofrer lesões e o indivíduo virá óbito. O fato curioso é que na espécie humana existe um número muito grande de vírus instalados no nosso genoma. O que significa que esses vírus foram sendo transferidos geração a geração até chegar na espécie humana. E se esse vírus pertence à espécie humana, é porque ele esteve antes presente no corpo de algum primata ancestral. Ou talvez até no corpo de um réptil ancestral, ou de um anfíbio ancestral, ou de um peixe ancestral. Em que momento esse vírus foi introduzido no corpo daquele organismo que gerou descendentes, nem sempre é fácil perceber, saber. Porém, a comparação genômica às vezes possibilita essa descoberta. Se aquele mesmo vírus que eu encontro numa espécie, eu encontro numa outra muito distante, isso pode ser um sinal de que essas duas espécies tiveram um ancestral comum no passado. O fato é que o genoma humano não é apenas um genoma de um mamífero, ele é um genoma viral também. O que significa que o homem ele é fruto de um processo evolutivo, como qualquer outro ser vivo desse planeta. Por isso que nós temos hoje em dia certeza que o processo evolutivo existe em todos os seres vivos. Isso não se questiona mais no século XXI. Está certo? Agora, o vírus se instalou. Se ele vai entrar em ação ou não, isso não importa no momento. O que importa é como o vírus chegou até você. Aí existem as vias de contaminação. Existem vírus que entram no nosso organismo pelas vias aéreas, pelo ar, seja pela via aérea nariz, seja pela via aérea boca, se você respirar pela boca. Esse vírus poderá contaminar as vias aéreas superiores, faringe, laringe, ou poderá contaminar vias aéreas inferiores, pulmão. Os vírus que contaminam as vias aéreas superiores são menos agressivos, porém podem ser realmente bastante agressivos. Normalmente os mais agressivos são os que chegam aos pulmões, mas nada impede que um vírus que ataque as vias aéreas superiores também seja muito perigoso. Outra forma de contaminação é por gotículas, como é o caso do corona. Então daqui a pouco eu darei exemplos. As gotículas estão no ar e você as inala e elas vão direto para as vias aéreas superiores, ou elas podem vir parar na sua boca. E como elas virão parar na boca, na hora que você respira pela boca, elas podem cair. Mas, em geral, a contaminação por gotículas se dá de outras formas. A pessoa, ao tossir, tosse na mão. A mão contaminada é colocada nos objetos no supermercado, por exemplo. Você compra esses objetos no supermercado ou os tateia e o vírus passa para você. E distraído, você coça o olho, você coça o nariz, você coça a sua gengiva e pronto, você fez a contaminação. Ou mesmo, pega uma fruta contaminada e come. A fruta que você mesmo contaminou e come. Por isso que os hábitos de higiene são fundamentais para evitar viroses, bacterioses, protozooses, verminoses, as mais diversas doenças. Higiene.
Pelo ar ou gotículas, você também se protege usando máscaras. Todo mundo sabe do coronavírus, todo mundo usando máscara. Se a pessoa está contaminada e usa máscara, ela reduz a chance de contaminar o outro. Se o outro estiver usando máscara, reduz a chance de ser contaminado. O fato é que você não vai andar o tempo todo nas ruas com máscara, principalmente na época de inverno, que é quando você tem mais acesso a essas doenças por vias respiratórias. É difícil você andar o tempo inteiro na rua mascarado. Porém, em casos onde você tem epidemias, pandemias, ou no ambiente onde você trabalha, muitas pessoas estão ficando resfriadas ou gripadas, talvez seja conveniente você ter uma máscara. Mas lembre-se, o tempo de duração dessa máscara é limitado. E cada vez que você respira, você aspira essas partículas para a máscara e ela fica suja, contaminada. Se você pegar a máscara com as mãos, contaminará as mãos e depois se autocontaminará. Portanto, todos sabem que a máscara deve ser removida sem tocar na parte da frente, evitando assim a contaminação. Ao lavar as mãos não só a parte interna, mas também a parte externa, porque muitas vezes você tossiu na mão e agora coça o olho, você se recontamina. Ou contamina o rosto de uma outra pessoa, né? Vai acariciar uma outra pessoa e contamina. Então você tem que lavar as mãos por dentro e por fora. Se possível também escovar as unhas, porque às vezes as partículas podem ter ficado na ponta dos dedos e ido para debaixo das unhas. Ou seja, a higiene como um todo é fundamental para evitar doenças que se pegam por gotículas ou por vias aéreas. Agora, por via oral, você pode pegar as gotículas em contato com a mucosa, mas também ingerindo. Não é qualquer parasita que sobrevive à passagem pelo estômago. Não é qualquer vírus que vai sobreviver à passagem pela acidez do estômago. Mas alguns passam. Você poderá ter contaminação cutânea. Nossa pele é muito resistente à penetração de vírus, bactérias. Porém, se você for mordido, você poderá ter a injeção, a introdução de um parasita dentro da sua pele. Ou picado por mosquitos. Mordido por um cachorro, por um morcego, ou picado por mosquitos. Você pode pegar doenças virais por vias sexuais. Algumas são sexualmente transmissíveis. E, portanto, você se previne usando preservativos. Quando há vacinas para qualquer uma delas, por meio de vacinação. Então vamos começar. Por vias aéreas. Que viroses você pode pegar por vias aéreas mais comumente? Exemplo, resfriados e gripes. Resfriados são mais leves, menos agressivos. Gripes são muito agressivas. E acreditem, gripes são letais. Principalmente no caso de idosos e crianças de colo, onde a imunidade é baixa. A chance é muito grande. Por isso, o governo, quando das campanhas de vacinação, privilegia idosos, privilegia crianças, né, que já tenham imunidade e possam ser vacinadas, porque nem toda criança pode ser vacinada. Também pode-se pegar sarampo por vias aéreas. Aí é complicado. Existe vacina contra sarampo, as pessoas já sabem, é uma doença conhecida, sabe-se que é letal principalmente para criança, mas existem pessoas que são instruídas, sabe-se lá como, que acreditam em coisas estúpidas e absurdas, né? Que acreditam que a vacinação é prejudicial à saúde, que a vacina mata. Pessoas que acreditam que a vacina é um monstro criado pelo governo para matar as pessoas. Né? Existe de tudo nesse mundo. Essas pessoas não se vacinam e acabam adquirindo sarampo. Se forem adultos, provavelmente não morrerão, mas contaminarão outras. Se forem seus filhos, eles vão morrer. E, portanto, seus pais serão responsáveis. Em alguns países, os pais que não vacinam os filhos são processados. Aqui, por enquanto, que eu saiba, isso não ocorreu. Mas deveria ocorrer. Porque todos sabem que a vacina é uma forma preventiva fantástica e necessária. Mas a ignorância que se adquire via internet e via colega e via natureba daqui, né, que acha não é legal, essas pessoas são perigosas. Mas as pessoas desinstruídas acreditam e param de vacinar seus filhos e acabam morrendo ou levando ao óbito de seus filhos. Está certo? O que é muito pior. Portanto, a vacinação, quando existe, ela é necessária. E contra o sarampo, a vacina.
E, portanto, quando as pessoas não se vacinam, ou porque vêm de países pobres, onde a vacinação não é feita, por falta de recursos, ou por falta de conhecimento, né, ou porque não tem uma cobertura ampla, essas pessoas, quando entram nos países, deveriam ser imunizadas para evitar que doenças sejam espalhadas. Portanto, sarampo é mais uma dessas doenças. Por via oral, nós temos, por exemplo, o caso, por via de gotículas, por exemplo, o caso do coronavírus, já bem estudado. Por via oral, por exemplo, o vírus que provoca diarreia, os vírus que provocam diarreia, o rotavírus é um deles. Você pega por via oral, ele consegue sobreviver aos ácidos do estômago, às enzimas digestivas de todo o caminho e atingir os tecidos e fazer a contaminação, provocando diarreias, lesões na mucosa intestinal que levam à diarreia. Outros vírus você pega por mordida de cachorro e morcego também. É que morcego é menos provável, mas cachorro, a raiva. Porém, na Grande São Paulo, há mais de 20 anos não existe nenhum caso relatado de raiva, pelo menos que eu tenha ouvido falar. O que significa que as campanhas de vacinação dos animais domésticos deu certo, as pessoas instruídas vacinaram seus cachorros e os casos de raiva foram controlados, pelo menos na Grande São Paulo. No resto do Brasil também, quando eles ocorrem, são muito raros. Isso significa que as campanhas de vacinação, a instrução, fazem sucesso, dão certo e devem ser respeitadas. Tá? Agora, morcegos podem transmitir raiva? Sim. Prevenção, eliminar os morcegos. Os cachorros com raiva nós eliminamos porque eles vão morrer, né? E a morte por raiva é muito terrível. Eles vão morrer, então nós sacrificamos. Agora, ninguém vai sair procurando morcegos para sacrificá-los, mesmo porque os morcegos que chupam sangue, hematófagos, popularmente chamados de vampiros, né? São raros, são poucas as espécies. Que eu saiba, no Brasil, apenas 2. Né? E, normalmente, eles atacam o gado. Não necessariamente chegam a humanos. Né? Porém, podem contaminar um cachorro e ele se trazer para a gente. Mas, mesmo assim, você não sai correndo atrás de morcegos para eliminá-los. Na minha casa, eu tenho morcegos que aparecem com frequência e vêm comer frutos. São morcegos frugívoros. Esses são importantes porque, ao comer frutos, eles dispersam as sementes. Morcegos frugívoros ajudam a recompor florestas. Onde você tem um desmatamento e aquela região desmatada é abandonada, muitas vezes a recomposição florística é dada por morcegos que, comendo frutos, dispersam sementes, ou por aves que também fazem isso. Todos lembram das aves, todos lembram dos mamíferos comendo frutos e dispersando sementes, mas poucos lembram que um mamífero alado, o morcego, também faz isso e com muita eficiência. Outros morcegos são polinizadores e sem eles a chance de alguns frutos serem produzidos seria menor. Outros morcegos são insetívoros e, portanto, eles ajudam na prevenção de doenças transmitidas por mosquitos, por exemplo. Eles comem insetos em geral, estão voando e pegando insetos que estão voando junto com eles. Portanto, são caçadores esses daí e, portanto, são importantes para o homem. São nossos aliados no combate de doenças transmitidas por mosquitos. Vamos lá. Além desses, que outras viroses eu posso ter? Bom, as sexualmente transmissíveis. 2 mais importantes. No caso, AIDS, bastante conhecida desde os anos 80. A AIDS, que em português você chamaria de SIDA, né? É uma doença viral que provoca a síndrome da imunodeficiência adquirida. E o que significa esse nome longo? Né? Uma síndrome, porque você não tem um sintoma, é um conjunto de sintomas, que provoca imunodeficiência, ou seja, você tem a perda do teu sistema imunológico, ele é enfraquecido, e adquirida porque não é uma deficiência genética, mas veio por meio de um vírus. A pessoa perde imunidade, existem pessoas geneticamente sem imunidade. Tá? A pessoa tem a sua imunidade abalada e, portanto, acaba estando sujeito a outras doenças, que nós chamaríamos de oportunistas. E essas é que levam ao óbito. Uma das principais causas da morte de AIDS é pneumonia, são pneumonias. Tá? Portanto, o sujeito não morre de AIDS, mas em consequência da AIDS. O vírus da AIDS, HIV, sempre que um vírus tiver H na frente, quer dizer humano. É o vírus, né, da imunodeficiência humana. Existem AIDS de todos os tipos, em várias espécies de animais, não é apenas humana.
Tá? Vírus que provocam deficiência, que agridem o sistema imunológico e provocam deficiência no sistema imunológico. Então não é exclusiva do homem. Várias espécies de mamíferos possuem algum tipo de AIDS, tá certo? Outro vírus provocador transmissível sexualmente e bastante agressivo são os HPVs. Hoje em dia uma família muito grande de HPVs. Esses vírus você pode adquirir por via sexual, tem outras vias, mas a sexual é a principal, e pode levar, por exemplo, câncer no colo do útero, câncer vaginal, câncer retal, câncer peniano. E o homem e a mulher, ambos pegam, não é só a mulher que pega, o homem também pega, só que na mulher ele é mais oculto, está mais internamente desenvolvido, se desenvolvendo, e portanto ele é mais difícil de ser percebido. Quando a mulher detecta, ela tem que fazer todo o procedimento mais invasivo do que no caso do homem. Mas pode levar a óbito, ou pelo menos a perda do útero e outras consequências mais, de acordo com o tumor que ele desenvolve. Já existem vacinas contra algumas espécies de vírus de HPV, mas não contra todas. Dentre as viroses de maior citação, maior referência, nós teríamos aquelas transmissíveis por picadas de insetos. Dentre essas transmissíveis por picadas de insetos, especificamente mosquitos. Os mosquitos que estão relacionados às doenças de maior ocorrência, principalmente no período do verão com as chuvas, que possibilitam, que viabilizam uma maior reprodução dos mosquitos, é que você vai ter a ocorrência de 4 importantes viroses: febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Essas 4 viroses são bastante citadas, são bastante referenciadas. A febre amarela, por exemplo, foi muito referenciada há 2 anos atrás, porque teve uma ocorrência muito grande próxima à cidade, às próximas cidades, na região de matas que cercam a cidade, onde você tinha, por exemplo, foi muito citado o caso de macacos que foram contaminados e que acabaram sendo mortos, muitos deles, porque achavam-se que os macacos transmitiam febre amarela para o homem, quando na realidade é um mosquito. O macaco é apenas um dos hospedeiros. E ele, sim, pode acabar servindo de hospedeiro, o mosquito chupar seu sangue e trazer para o homem. Mas o macaco não faz isso. E o surgimento de macacos mortos, por conta da febre amarela, acabou se tornando um alerta de que o mosquito estava por perto. Portanto, o mosquito estava lá e o mosquito podia ter se aproximado do homem. O surgimento de macacos mortos, mais sensíveis do que o homem, gerou um alerta de que o mosquito contaminado estava na região. Então esses macacos, entre aspas, foram nossos amigos, porque ajudaram a criar alertas naquelas regiões onde o mosquito estava presente. Porém, existe um fato muito mais interessante, citando a febre amarela, que foi a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro no começo do século XX. A revolta da vacina é um fenômeno político, social, que envolveu um país politicamente em crise, mas epidemias que aconteciam no Rio de Janeiro naquele período. Dessas epidemias, 2 mais importantes: a varíola e a febre amarela, ambas provocadas por vírus. No caso da febre amarela, transmitida por mosquitos. O nome revolta da vacina se deu pelo fato de, pela primeira vez no país, ter se aplicado a vacinação na população. E ainda por cima, de maneira intensa, intensiva, e extensiva. E acima de tudo, numa população que na época ignorava o que era uma vacina, ignorava o que era um vírus. E isso gerou um caos na cidade do Rio de Janeiro. E somado a isso, além da vacinação contra a varíola, onde o tal do exército da varíola pegava as pessoas e aplicava a vacina à força, também houve, dentre esses soldados da vacina, aqueles que se responsabilizavam por destruir possíveis reservatórios de água onde o mosquito poderia estar se reproduzindo. Na realidade, ele não se reproduz na água, ele reproduz e deixa os ovos na água, de onde eclodirão as larvas que vivem na água, são as larvas aquáticas. Então o exército da vacina agiu de maneira truculenta e isso levou ao caos na época, certo? O problema é que naquele período conseguiu-se controlar a crise de febre amarela, graças aos trabalhos de Oswaldo Cruz, um grande pesquisador brasileiro, uma grande referência internacional, inclusive, na área de epidemiologia. Porém, essa febre amarela retornou, de tempos em tempos retorna.
Na época, parece que já existia também dengue, transmitida também pelo mesmo mosquito, né? Aedes aegypti. Só que cita-se muito pouco dengue naquela época. A dengue aflora mesmo como uma epidemia, por assim dizer, ou uma endemia, porque às vezes está restrita a algumas regiões, né? Nos anos 80. Ela entra popularmente nos noticiários e depois que ela entrou não saiu mais, ela continua aí. Portanto, dengue e febre amarela são as mais citadas. No século XXI, já no século XXI, surge o chikungunya, menos citado, uma ocorrência mais momentânea, e em seguida, sim, aquele que gerou bastante discussão, que foi o caso do Zika. Quando o Zika surgiu, ninguém tinha ouvido falar dele, assim como o chikungunya, uma colega que estava conversando comigo pela internet, ela é parasitologista, mora nos Estados Unidos, fez faculdade comigo aqui na USP, quando ela me perguntou o que está acontecendo aí no Brasil que as pessoas estão assustadas. Aí eu citei o caso do Zika, e houve até aquele trocadilho, né? Deu Zika. E ela comentou, peraí, o Zika já é conhecido há muito tempo, que história é essa? Eu falei, não, parece que associaram esse vírus, que ninguém sabia o que era, com a microcefalia, né, em mulheres grávidas, o mau desenvolvimento do cérebro dos fetos em mulheres grávidas. E ela me disse o seguinte, imagina, essa doença já é bastante conhecida, não tem nada de microcefalia, isso daí deve ser alguma besteira. O fato é que esse grupo de pesquisadores, né, de Pernambuco, liderados por uma pesquisadora, foi o primeiro a relacionar microcefalia com o Zika vírus. Ninguém até então havia estabelecido essa relação. Portanto, um grupo liderado por uma pesquisadora, numa capital, sim, mas no Nordeste, tá, do país, chegou com esses estudos a essa conclusão. O que faz com que nós entendamos que pesquisa não é uma questão de gênero, pessoas de qualquer opção sexual, qualquer sexo ou opção sexual, podem ser grandes pesquisadores. Não é uma questão de local, não é Sudeste que faz pesquisa, Minas, Rio, São Paulo, Brasília, Centro-Oeste, lá, não é que faz pesquisa. Pesquisa é feita no país inteiro. Se ela tem maior ou menor repercussão, depende das divulgações, depende, às vezes, de verba, mas não depende de cérebros. Isso nós temos espalhados pelo país, pessoas, né, extremamente dedicadas, inteligentes e competentes, que às vezes não têm repercussão do seu trabalho justamente por estarem localizadas em locais, em nichos pouco citados, de pouca referência. Esse grupo de Pernambuco se tornou referência internacional. Portanto, você, menina, que um dia sonha em ser pesquisadora, lembre-se desse grupo de Pernambuco liderado por uma mulher que, infelizmente, cujo nome, infelizmente, eu não lembro. Tá? Nós temos Johanna Doberheiner trabalhando com bactérias do solo, né, e conseguindo associar a bactéria Rhizobium com as plantações de soja, e isso catapultou o agronegócio no país. Nós temos Lígia Veiga e Mariana Zatz desenvolvendo pesquisas na área de genômica, né, e biologia molecular, que são referências internacionais. Portanto, há pesquisa séria nesse país, há pesquisadoras sérias e renomadas nesse país, e, portanto, vocês, meninas, eu acho que está na hora de começar a pensar em pesquisa, porque nas nossas universidades, na área de biológicas, principalmente biologia, o montante de mulheres, né, nessa área é muito grande. Na área médica está em crescimento, na área de farmácia talvez um pouco mais, mas na área de biológicas o que tem de mulheres é muito grande. Está na hora de vocês começarem a assumir esse nicho. Está certo? Obrigado. Até a próxima.